Fala, meus queridos irmãos, queridos e amados irmãos. Hoje eu vou dar continuidade a uma série que eu parei ano passado. Se você for nos vídeos aqui, você vai conseguir encontrar ela desde o primeiro vídeo. É uma série que fala sobre Apocalipse. Hoje a gente vai falar a respeito da igreja, da carta à igreja em Sardes. Mas se você for lá embaixo, no feed, você vai ver os outros vídeos desde o início. A minha oração é que o Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria e que Ele ministre aos nossos corações. Em Apocalipse 3:1 está escrito: a um anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Queridos, embora a repreensão de Jesus nesse texto não identifique nenhuma fonte específica de ataque, é claro que essa congregação estava adormecida. É claro que essa congregação estava à beira da morte. A gente percebe que, de fato, a igreja de Sardes precisava de um reavivamento, assim como as nossas igrejas hoje. Eu quero discorrer com vocês sobre 4 pontos. E eu creio que Deus vai falar com a gente, então fica comigo até o final desse vídeo. Em primeiro lugar, nessa igreja havia necessidade de reavivamento. Sabe, o reavivamento é necessário. É necessário quando há crentes que só tem nome no hall da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos, e por isso não caminham em obediência ao Senhor. Esses crentes, amados, estão no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual. Por isso eles necessitam tanto do reavivamento. São pessoas que se acham vivas, mas estão mortos. O coração está duro demais. Estão na igreja, mas a igreja não está nele. Coração duro demais. Sabe, há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. E essas pessoas precisam e necessitam de um reavivamento. Elas estão em coma. A sua vida espiritual já acabou, já era. Elas não estão vivendo, mas estão sobrevivendo. Dão esmolas, jejuam, entregam seus dízimos e ofertas. Tudo com o fim de ganhar reputação e serem bons religiosos. Essa era a igreja de Sardes, parecida com a nossa igreja hoje, com muitas igrejas hoje. São crentes que vivem uma imitação da fé, um faz de conta da religião. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa muito olhar para o nosso eu. Eu não sei se você está vivendo dessa forma, mas se você está vivendo, hoje é o dia perfeito para você se arrepender, a voltar a se alinhar ao que o seu pai te fez para ser, um homem ou uma mulher íntegra, de caráter reto, que busca viver em santidade, que está disposta e disposto a dar bom testemunho a respeito da sua vida, para que a sua vida aponte para Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus disse para mim e para você: vocês são a luz do mundo. Aleluia. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os imperativos para o reavivamento. Sabe, é necessário uma volta urgente para a palavra de Deus. O que eles ouviram e deviam lembrar, guardar e voltar? A palavra de Deus. Sabe, para que o reavivamento viesse sobre essa igreja em Sardes,
Era necessário voltar aos hábitos e às práticas do início da caminhada. Eles precisavam se arrepender e viver novamente aquilo que a palavra de Deus propunha. Parecido com os dias de hoje, né? Sabe, hoje é necessária uma volta à vigilância espiritual. O verso 2 diz: se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Querido, Jesus está alertando a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele viria inesperadamente. Deixa eu dizer uma coisa, eu e você somos a igreja. Você é a igreja, vigia. Porque para aqueles que pensam estar salvos, mas ainda não se converteram de verdade, aquele dia será dia de trevas e não de luz, dias de dor e de medo. Hoje é mais uma oportunidade para mim e para você. Converta-se. Converta-se em nome de Jesus. A conversão, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada da obediência. Obedeça o que o Espírito diz às igrejas e seja frutífero, pois pelos seus frutos você será conhecido. Aleluia. Mas em terceiro lugar, quem é o agente do reavivamento? Jesus Cristo é o agente do avivamento. Somente Jesus pode reacender a chama, porque Ele é o dono da igreja, porque Ele conhece a igreja. Como Jesus reaviva a igreja, então? Por meio do seu Espírito Santo. O Senhor Jesus oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. Sabe, a igreja precisa ter seu pensamento moldado. E isso vem através da ação do Espírito Santo em nossa mente. Olha o que escute o que Paulo escreve em Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Sabe, querido, somente o Senhor pode renovar a nossa mente. Somente o sopro do Espírito Santo pode trazer vida para um vale de ossos secos. É Jesus, é sobre Jesus. É Jesus quem envia o Espírito à igreja para reavivá-la. Por isso, no dia de hoje, busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor com toda a sua força. Clame ao Senhor para que o reavivamento tenha início em você. Em nome de Jesus. Mas em quarto e último lugar, eu quero falar com você sobre as bênçãos do reavivamento. Glória a Deus. Os que não se envergonham de Cristo terão seus nomes proclamados no céu pelo Senhor. O Senhor confessará o seu nome diante dos anjos e do Pai. Isso é sério demais, meus irmãos. Os que estão mortos ou morrendo espiritualmente e negam a Cristo nessa vida, não terão seus nomes escritos no livro da vida. Mas somente aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Somente aqueles que não se envergonham do seu nome. Só esses terão seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Sabe, nosso nome pode constar no registro de uma igreja, mas o nosso nome pode estar fora do registro de Deus. Por isso a minha oração é que eu e você possamos viver uma vida que agrade a Deus, que possamos buscar o reavivamento através de uma vida piedosa aos pés do nosso Deus,
que possamos viver uma vida para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nesse dia, igreja, obedeça o que o Espírito Santo diz a vocês. A sua palavra é fiel e a sua palavra é verdadeira. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.